Olá, Malena Sepa, Renato Tavares. Sejam muito bem-vindos. Momento Passarinheiro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Momento Passarinheiro. Aqui eu ajudo você a identificar e conhecer os pássaros por conta própria, pelo canto ou pelo visual na sua região. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Melissa Alves, eu sou médica veterinária e ornitóloga. E o tema de hoje é identificação de aves. Mais especificamente, eu vou falar sobre como sentir-se seguro na identificação de aves. Bora lá? Bom, gente, então eu escolhi esse tema porque todos os dias eu recebo essa pergunta fatídica. Melissa, que espécie é essa? As pessoas me mandam gravação de som, às vezes gravação de vídeo, outras vezes foto. E assim, eu ajudo as pessoas de várias formas, mas o que eu mais quero é que cada um de vocês tenha essa habilidade, que você, por conta própria, consiga fazer essa identificação. E eu quero ajudar vocês com isso hoje. Mas o que é identificar aves, gente? Identificar aves é ter essa habilidade de olhar para um passarinho ao vivo, ou então numa foto, num vídeo, ou então escutar um som e poder dizer é essa espécie, ou é aquela espécie, ou então pelo menos dá algumas possibilidades. Olha, pode ser essa ou essa por esses motivos. Então, gente, assim, não tem muito segredo. As pessoas geralmente sabem bem o que é identificar as aves, mas eu noto que, de maneira geral, as pessoas têm muita dificuldade para identificar, saber quem é aquele passarinho, ou às vezes até elas identificam corretamente, mas não botam a menor fé naquela identificação que elas fizeram, ou às vezes até identificação que algum aplicativo fez. E eu vou conversar com vocês, vou dar várias informações para que vocês se sintam mais seguros na hora de identificar os passarinhos. Então, gente, acontece que saber identificar aves é um dos maiores desafios e também é uma habilidade super necessária para conseguir praticar a observação de aves na região de vocês, por conta própria na realidade. Afinal de contas, não faz muito sentido observar um passarinho e não saber quem é, não saber ao menos qual que é o nome daquele passarinho. Até porque, se a gente sabe o nome de um passarinho, aquele nome é uma chave que abre um portal para gente, porque a gente sabe que se a gente pegar aquele nome de passarinho e colocar no Google, por exemplo, a gente vai conseguir encontrar um monte de informação importante, um monte de coisa relevante sobre aquele passarinho, comportamento, onde que ele nidifica, do que ele se alimenta, quais são as variações de plumagem, se é migratório ou não. E tudo isso enriquece muito as nossas passarinhadas, porque afinal de contas, gente, do que vale a gente olhar para um passarinho, conhecer aquela forma, aquelas cores, mas não saber absolutamente nada sobre ele. Se for fazer um comparativo no ramo da sedução, é como a gente olhar a foto de uma pessoa às vezes que nos interessa, mas não saber nada sobre ela. Não fica meio vazio? A gente tem que saber, por exemplo, aonde que mora, com o que trabalha. Afinal de contas, se trabalha muito longe ou mora muito longe, o que adianta, né? Ah, achei o moço bonito, mas o moço mora lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou mora na Amazônia, não faz muita diferença, né, gente? E também a gente quer saber com o que trabalha, o que faz, o que gosta, para saber se combina com a gente. A mesma coisa
com os passarinhos. A gente quer saber tudo sobre aquele passarinho, quer saber se ele migra ou não, quer saber aonde que ele faz ninho, o que que ele come, o que que ele costuma fazer. Isso daí tudo enriquece. É isso que faz com que a gente passe a admirar os passarinhos. E olha, gente, é possível admirar sempre, sempre, sempre mais, porque eu já sou uma admiradora dos passarinhos há muito, muito tempo e eu percebo que quanto mais eu estudo sobre os passarinhos, mais eu gosto dos passarinhos, mais eu me conecto com os passarinhos e mais eu quero passar isso para as pessoas, esse conhecimento para as pessoas, porque eu quero que todo mundo tenha essa paixão incondicional pelos pássaros, pelas aves, gente. Isso é muito bom, não só para gente, mas para os pássaros também. Claro. E assim é com as aves, né? A gente pode achar um passarinho muito bonito, mas se a gente conhecer mais do comportamento, saber o que aquele passarinho faz na vida dele, enriquece demais e a gente vai achar muito mais bonito. Afinal de contas, não tem até aquele ditado: quem ama o feio, bonito lhe parece? É exatamente isso. Tem até aqueles passarinhos que são mais sem graça, digamos assim, que não são tão coloridos, mas a gente pode de repente se conhecer as características da vida dele, dos hábitos dele, achar ele muito, muito, muito mais bonito. Aliás, um exemplo que eu dei, e até ia esquecendo de dar esse exemplo. Tem um exemplo, gente, do tucano, que é uma ave maravilhosa, é uma ave lindíssima, mas algumas pessoas julgam o tucano, dizendo assim: ele é bonito, mas é ordinário. Ordinário porque ele é um malvado, ele vai lá e come os filhotinhos dos outros passarinhos, ele vai lá, come os ovos dos outros passarinhos. Só que, gente, a gente faz a mesma coisa, a gente também come os filhinhos dos outros, bebe o leite dos filhotinhos dos outros. Então, assim, a gente não tá com moral nenhuma para ficar julgando o nosso amigo lindo tucano. Ele é lindo, sim, não tem nada de malvado. Cada animal tem sua natureza e a gente tem que respeitar, é o mínimo. E quando você consegue ter essa habilidade de identificar os pássaros por conta própria, você adquire autonomia, adquire liberdade para passarinhar quando você quiser e aonde é mais fácil para você passarinhar, que provavelmente eu julgo que seja a sua casa, o seu quintal, a sua janela, uma praça perto da sua casa, uma área verde perto da sua casa, às vezes uma unidade de conservação, uma estrada de terra, uma área rural, uma ponte, como é o meu caso, gente. Gente, eu escolhi aqui uma ponte, a ponte sobre o rio Passa Quatro, que é o local onde eu observo aves todos os dias que eu estou aqui. E, gente, falar de verdade para vocês, esse é um dos locais que eu mais gosto de observar as aves, gente, de verdade. E olha que eu viajo bastante para observar, mas, gente, é uma curtição observar aqui, porque é como se eu tivesse, na verdade eu tenho um vínculo com aqueles passarinhos. Então, quando eu me ausento de lá, até quando eu viajo, eu fico um tempo fora e eu fico assim meio que curiosa, pensando: puxa, será que os meus, né? Será que os meus passarinhos estão bem? Será que mudou alguma coisa? Será que apareceu algum visitante novo? Será que algum migratório que não tinha chegado chegou? Então, assim, é um vínculo mesmo. Eu fico realmente pensando neles. E eu gostaria muito, eu quero muito que vocês também tenham esse tipo de sensação em relação a um local onde vocês observam as aves, que vocês são a sentinela, que vocês são a pessoa que monitora aquele ponto, tenham esse sentimento em relação àquelas espécies que habitam ali. É um comprometimento muito gostoso. E, inclusive, gente, teve uma passagem recente que eu estive em Carrancas, aqui em Minas Gerais, fui passarinhar com uns amigos meus, queridos demais, e foi muito gostoso. Passarinhamos o dia inteiro, a tarde inteira, né? Vários dias, foi no feriado de 7 de setembro. E quando eu voltei, cheguei aqui
em casa e ainda era meio cedo, ainda era assim, tipo 4h30. Aí eu virei pro meu esposo e falei assim, então, eu vou sair para ver os meus bichos. Aí ele falou assim, o quê? Sair para ver os seus bichos? Como assim, Melissa? A gente acabou de voltar de uma passarinhada, a gente estava em um outro lugar, com espécies diferentes, muito mais raras e tudo mais. Que necessidade você tem de ir lá na ponte agora para ver passarinho? Eu falei, eu quero ver os meus passarinhos. E eu fui lá, fui meio que matar a saudade dos meus passarinhos, gente. É um vício. E é um vício muito gostoso que cada um de vocês deve ter, deve cultivar isso na vida de vocês. É muito bom. Exercer essa atividade de observação de aves diariamente para seu prazer é muito barato, gente, para não dizer de graça. E funciona, gente, como uma terapia tão poderosa que pode ser comparado com uma meditação. Por quê? Porque, gente, quando a gente está passarinhando, a gente está observando aves, a gente está conectado com o ambiente, com a natureza e com os animais. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está totalmente concentrado, focado em tudo que se mexe e em tudo que emite algum som. E isso é estar no momento presente. A gente não está pensando na briga que a gente teve com o nosso filho, com o nosso marido, nem o palavrão que alguém falou pra gente no trabalho. A gente está focado ali no que está se mexendo, no que está emitindo som. Então, é uma conexão com o momento presente. Isso é o termo que está tão em voga, tão em evidência ultimamente, que é o mindfulness, que é a atenção para o momento presente, a meditação, são todas maneiras da gente manter o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio mental, e a gente precisa mesmo disso, tá? E isso faz muito bem. E aí, o que acontece se você não conseguir fazer essa identificação das aves por conta própria? Bom, aí você pode recorrer, claro, às viagens, que, aliás, eu amo viajar para observar passarinho. Recomendo que todos vocês também viajem sempre quando puderem para passarinhar, observar as aves. Mas, gente, tem um probleminha. Nem sempre a gente tem tempo para fazer essas viagens e também outras vezes a gente não tem recurso, não tem dinheiro para ficar viajando a todo tempo. Até eu tenho um projeto de vida para poder um dia passarinhar bastante, passar tipo um mês viajando, passarinhando. Mas, gente, por hora, uma coisa que funciona e que vai muito bem é realmente observar os passarinhos por conta própria na nossa casa ou o que a gente pode chamar de extensão da nossa casa, uma praça, um parque, uma estrada rural, até um terreno baldio ou a nossa janela serve para isso. Só vocês acreditarem e começarem, deem o primeiro passo. Acaba sendo um local delicioso e um dos que a gente mais gosta de passarinhar. Bom, mas gente, tô falando aqui também, né, das dificuldades que muitas vezes vocês têm para sentir segurança na identificação de aves. E eu entendo perfeitamente as razões pelas quais vocês podem ter esses sentimentos de insegurança e que muitas vezes faz com que a gente pare até de observar as aves, e é isso que eu não quero que vocês observem, tá? E eu pensei aqui e enumerei 4 principais motivos que fazem com que as pessoas fiquem inseguras em relação à identificação dos pássaros. E agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Uma das razões, gente, é aquela enorme, aparente quantidade gigantesca de possibilidades que pode haver para uma identificação. Afinal de contas, quase todos, né, a maioria de vocês sabem que nós temos aqui no Brasil uma diversidade de pássaros gigante. É uma diversidade aí de quase 2.000 espécies. Mais especificamente, 1971 espécies diferentes. Mas, gente, a verdade é que
quando vocês estão tentando fazer uma identificação numa determinada localidade, para aquela espécie ali não tem mais, normalmente não tem mais do que 200 possibilidades se a gente fosse jogar bem assim, de maneira bem abrangente, sabe? É difícil uma região ter uma variedade maior do que 200 espécies num determinado tempo e num determinado tipo de ambiente. Então, dessa maneira, a gente restringe bastante. A gente restringindo e a gente conhecendo quais são as possibilidades para aquela exata localidade, naquele exato momento, porque também a gente tem que pensar nas aves que são migratórias. As que são migratórias a gente tem que tirar nesse momento da lista de possibilidades. Então, acaba que não é tão grande assim como parece a lista de possibilidades para aquela espécie naquela região, para aquela identificação naquela região. E eu entendo que muitas vezes as pessoas pensam realmente que pode ser uma lista muito gigante, porque afinal de contas, gente, as aves estão soltas e elas voam e elas migram, então a gente fica pensando, poxa, se o passarinho está solto, ele migra, ele pode ir para qualquer lugar, pode ser qualquer passarinho, qualquer um dos passarinhos que tem na nossa lista de 2.000 pode estar aqui nesse momento na minha frente. Não é verdade, não é verdade. É só uma lista muito mais restrita do que isso, até porque, gente, cada cantinho do nosso país tem uma diversidade muito específica de aves que podem aparecer ali. Isso é contraintuitivo, sim. Eu sei que é porque justamente as aves estão livres, elas voam e elas também migram. Não são todas que migram, a grande maioria realmente voa. Mas, gente, cada espécie habita um determinado tipo de ambiente específico. Outras habitam biomas específicos. Algumas espécies são só da Mata Atlântica, outras são só do Cerrado, outras são só do Pampa, outras são só do ambiente amazônico. Outras habitam somente um ambiente específico brejo, outras somente as cidades. Poxa, gente, vocês não vão encontrar um pardal dentro de uma floresta. É uma realidade, não vão encontrar. Ele está livre, ele pode entrar na floresta, mas ele não entra. Isso é muito contraintuitivo. Da mesma forma, vocês não vão encontrar um tangará, por exemplo, ciscando na calçada de casa. Não, gente, vocês vão ter que estar dentro de uma floresta. Isso quer dizer que as espécies elas frequentam ambientes muito específicos. Claro que existem espécies que são generalistas. Um exemplo de espécie generalista é o bem-te-vi. O bem-te-vi, gente, ele pode habitar muitos ambientes diferentes, mas é mais raro da gente encontrar um bem-te-vi, por exemplo, dentro de uma mata. A gente vai, de repente, ouvir ele passar voando, vocalizando, mas é desse jeito, tá? Então, gente, olha só, e até aconteceu recentemente um caso bem curioso aqui na minha região e eu fiquei muito feliz, muito emocionada de ter registrado aqui no meu hotspot, na ponte aqui onde eu observo as aves praticamente todos os dias, um tie-sangue, que é uma espécie muito rara aqui para minha região, porque aqui, gente, é alto, aqui está a quase 1.000 metros de altitude e o tie-sangue é uma espécie que vive muito bem e é abundante nas regiões de baixada, no litoral. Então aqui realmente foi uma surpresa, se bem que eu sei que tinha registro aqui em cidades vizinhas como Itamonte, só que poxa, aqui no meu hotspot foi mágico encontrar. Então, gente, não fiquem assustados com nossa diversidade que é tão rica, porque somente uma parcela aí de 10% mais ou menos que vai poder aparecer aí na casa de vocês, entre aspas, em uma localidade, em um ambiente específico, tá? Então, essa é uma das razões, a nossa grande diversidade. A outra razão, gente,
é o desconhecimento completo mesmo do que é comum para uma determinada região e do que é raridade. Gente, se vocês quiserem ter uma boa ideia, uma ideia bem legal do que pode ser registrado aí na casa de vocês, vocês podem fazer uma lista, quer dizer, buscar uma lista das espécies que são de ocorrência no município de vocês. Essa lista, gente, já vai nortear muito vocês das espécies que realmente podem aparecer. Mas, gente, lembra, essa lista é uma lista que está sempre em construção, porque são vocês e eu, pessoas como nós, que constroem essa lista, são os cidadãos cientistas, essas pessoas que estão sempre construindo essa lista. Então, se eu, por exemplo, conseguir achar uma espécie que eu nunca tinha achado aqui em Itaiandu antes, eu vou lá, posto a foto lá no Wikiaves, pronto, adicionou uma espécie na lista. Só que essa espécie, gente, por exemplo, o tietê-sangue, ela é muito rara de ser registrada aqui. E ela vai lá para a lista, como outros registros que podem ser comuns na região, e vocês não têm ideia, olhando essa lista, se aquela espécie é comum ou não. E aí vocês podem olhar e falar, poxa, eu vou ter que tentar registrar aqui tietê-sangue. Pô, vai ser difícil, porque não é sempre que ele aparece e é raro dele aparecer, tá? Então, essa questão de não ter ideia se uma espécie é rara ou se ela é frequente em determinada localidade, atrapalha bastante. E aí, gente, tem uma outra coisa que atrapalha muito. Não é assim dizer o que é comum aqui vai ser comum no seu município. O que às vezes é comum para mim é raro para você. Por exemplo, o casaca de couro da lama, ele é muito comum aqui. Provavelmente todo dia eu vou conseguir registrar o casaca de couro da lama aqui, mas pode ser que aí no município de vocês a espécie seja até possível, mas seja rara de ser registrada. E é uma espécie também que normalmente a gente só vai encontrar em ambientes que estão perto da água, até porque, no nome dele tem aí o da lama. Normalmente ele está perto da água, sim. Então, gente, é importante também que vocês tenham uma boa noção disso, tá? Do que é comum e do que é raridade. Agora, como eu estava dizendo, essa lista do Wikiaves, ela é muito boa no sentido qualitativo. Quais são as possíveis espécies para esse município? Para isso ela é ótima, mas ela não dá mesmo noção qualitativa, qual que é a raridade ou quanto é comum aquela espécie na região de vocês. Mas aí, gente, tem uma outra ferramenta que ela é essencial e ela é perfeita para que vocês saibam se uma espécie é comum ou se ela é rara na região de vocês. E essa ferramenta é o eBird. Sim, gente, o eBird, se a gente for lá e dar uma olhada nos hotspots, a gente vai ter uma ideia de como que aquelas espécies se comportam. Tem até, gente, como a gente explorar o gráfico de barras e ter uma ideia da frequência por porcentagem. Qual que é a porcentagem daquela espécie naquele local, gente? Isso ajuda demais para a gente ter ideia do que a gente deve estar vendo ou do que a gente não deve estar registrando, não deve estar vendo. Só que aí também, gente, tem um problema. Como a plataforma do eBird ela é menos usada no Brasil, a gente tem um problema de que muitas localidades não são bem amostradas, não tem muitas listas para embasar essa frequência. Então, mais um motivo aí para vocês, cidadãos cientistas, participarem ativamente cada vez mais também do eBird, fornecendo aí listas diárias de espécies. E é relativamente simples, gente. É só vocês anotarem todas as espécies que vocês forem capazes de identificar em um determinado espaço de tempo, tá bom? Mas, gente, apesar do eBird ter essa dificuldade por conta justamente de ter poucos usuários criando hotspots ou então submetendo listas de espécies, a gente tem uma outra ferramenta que também é da Universidade de Cornell, assim como o eBird,
que é o Merlin. Gente, com o Merlin vocês podem fazer essa consulta também das espécies mais prováveis na região de vocês. E aí, com essa lista, vocês vão ter também essa ideia aí do que é raro e do que é comum, para que vocês sintam-se mais seguros na hora de identificar as aves aí da localidade onde vocês estarão observando todos os dias. Bom, e qual que é a outra variável, gente, que pode impactar bastante na assertividade de vocês, na segurança de vocês? É o quê? Desconhecer o que é comum para essa determinada localidade, esse determinado ambiente. Gente, se é cerrado, se é Mata Atlântica, se é Amazônia, se é Pampa, todos esses biomas, logicamente, vão influenciar muito na ocorrência ou não das espécies. Mas, além do tipo de bioma, outra coisa vai influenciar muito, que é o tipo de ambiente. Se a gente estiver falando de um ambiente que é urbano, um ambiente que é uma floresta fechada, ou é uma borda de mata, ou é um campo natural, ou é uma área uma área rural, gente, tudo isso vai influenciar sobremaneira. Se é um brejo, né? Então, tudo isso daí, gente, é informação daquele ambiente específico. E tem, lógico, as espécies que são generalistas, que elas visitam vários tipos de ambiente, mas existem aquelas que são específicas de determinados tipos de ambientes. Então, gente, é por isso que a gente vai encontrar muitas espécies que carregam o nome do ambiente no nome delas. E aí eu separei vários exemplos aqui para vocês, como o chopin do brejo. Por que é chopin do brejo? Porque é uma espécie que quase 100% das vezes a gente vai encontrar ele no brejo. Também o sabiá banhado, pelo mesmo motivo, a choca da mata, que normalmente a gente vai encontrar ela numa área de mata ou borda de mata. O meia-lua do cerrado, porque é uma espécie que a gente encontra no cerrado. O papa-moscas do campo, porque é uma espécie que a gente vai encontrar em áreas de campo natural. A corruíra do campo, mesma coisa. Ah, e a andorinha pequena de casa, é uma espécie que normalmente gosta muito de fazer seus ninhos, nidificar perto das nossas casas, ou melhor ainda, debaixo do forro da nossa casa, não é? E a corruíra, que também pode ser chamada de corruíra de casa, também é muito comum nas casas, nas habitações, ambientes, portanto, urbanos. E tem uma espécie que tem o domésticos no nome, que é o pássaro domésticos, o pardal, que não tem o pardal no nome, mas é um passarinho estritamente doméstico. Podem acreditar que vocês não vão encontrar um pardal dentro de uma floresta, nem uma pomba doméstica, tá? Então, isso é importante. É importante até para vocês entenderem os desequilíbrios de espécie. Se tem muito pardal numa região ou tem muita pomba, é porque tem o quê? Pouca área verde, pouca floresta. Essas aves não frequentam as florestas, então tudo depende realmente do equilíbrio. Tudo, né, gente? Tudo. Puleiros urbanos aqui, ó. E tem também o período do ano. Exatamente. É por isso que eu falei localidade na determinada data, porque tem justamente as espécies migratórias. E é muito legal você ter falado isso, porque esqueci de comentar no momento. Mas, gente, o Merlin, quando ele prepara aquela lista das espécies prováveis, ele já está considerando também as espécies que são migratórias. Então, as que são migratórias e podem ser encontradas naquele exato dia, naquele exato local, vão estar na lista, e as que não podem, não estarão. E isso daí faz total sentido e é super importante vocês terem essa noção. Por exemplo, olha só, gente, o bem-te-vi rajado é uma das espécies migratórias que estava sumido, desaparecido. Era impossível registrar ele aqui
há uma semana atrás, por exemplo. Agora, ontem eu já consegui registrar ele no Clube Campestre, aqui pertinho de casa. E hoje registrei ele aqui no meu hotspot. E aí eu sei que daqui para frente eu provavelmente vou conseguir registrar ele todos os dias, até janeiro, fevereiro, março ou até começo de abril, tá? Porque é a época que ele passa aqui para reproduzir. São as aves migratórias, muito bem lembrado. Bom, e a quarta variável que traz insegurança para muitos de vocês na hora de identificar as aves é desconhecer a vocalização, os cantos das espécies. Gente, por que é tão importante conhecer como vocaliza cada espécie que mora aí pertinho da casa de vocês ou na casa de vocês? É porque a vocalização, os cantos, os chamados, funcionam como um atalho na identificação. Sabe, todo aquele processo que a gente tem que saber qual que é o município, tem que saber qual que é o tipo de ambiente, como que é o passarinho, as cores, tudo mais, diferenciar entre os muitos parecidos que a gente tem, às vezes as guaracavas, às vezes os passarinhos de cor totalmente preta, são difíceis da gente saber quem é, mas quando a gente conhece o canto, a gente tem um atalho direto e reto, assim, sabe? A gente conhece o canto e a gente sabe qual passarinho que é. E então, gente, funciona muito bem. E é importante que vocês tenham esse discernimento assim também, tá? Que nos cantos das aves, cantos chamados, a gente vai ter bastante variação. E essa variação é muitas vezes variação de região para região. Os pássaros eles cantam um pouquinho diferente, tá? E de maneira geral também os cantos eles são mais complexos, eles têm várias notas, às vezes as notas são repetidas sempre do mesmo padrão, às vezes são padrões diferentes para determinadas localidades. E os chamados normalmente são notas mais simples e que dependendo do grupo de aves é bem mais difícil a gente identificar pelo chamado. Por exemplo, as saíras, elas têm um chamadinho bem agudo, né? Um tip-sip agudinho, que todas elas fazem muito parecido. Então, normalmente a gente não vai conseguir identificar uma saíra, um saí pelo chamadinho, mas pelo canto, normalmente a gente tem um palpite mais acertado. Agora, também tem o contrário. Tem algumas espécies que têm o canto tão complexo que é mais fácil a gente identificar pelo chamado do que pelo canto. Por exemplo, são os sabiás. Os sabiás, gente, às vezes eles têm a vocalização tão complexa, tão cheia de notas, e notas são tão diferentes de uma região para outra, que a gente não consegue ter um padrão daquele canto. Então a gente não consegue reconhecer. Mas os chamadinhos, sim, eles são bastante característicos entre as espécies. E também tem um outro lance. Os sabiás, eles emitem os chamados o ano inteirinho, mas o canto, gente, é só na época de reprodução, é só agora da primavera e verão. Eu, há tipo um mês atrás, não estava ouvindo os sabiás cantarem. Agora eles estão naquela cantoria só, cantoria linda de se ouvir. Joia. Ah, deixa eu ver, gente. Vocês colocaram umas dúvidas aqui. Que joia. Deixa eu ver. O Zaná tá falando aqui. Fotografei uma vez um bico de lacre. O bico de lacre, eles normalmente ficam em bandos, né, Carlos? Oi, Ades. O SR Porto. Você encontra variação de distribuição das aves ao longo do ano? Ops, peraí. O anu branco é bem barulhento, sim, muito. Ao longo. Sem eles serem migratórios, seria por diminuição da atividade? Sim, sim, a gente encontra essa variação mesmo de espécies que não são migratórias. E aí tem um detalhe muito importante, porque assim,
existem espécies que se deslocam um pouco mais do que a grande maioria. E essas espécies, elas podem ser migratórias, elas podem ser parcialmente migratórias, essas são as formas das espécies que são migratórias. Mas tem aquelas que também são vagantes e tem aquelas que são nômades. E aí, bom, já que você perguntou, eu vou falar. Eu não ia entrar nesse assunto porque não é assunto dessa live e eu já comentei em outras, mas eu vou falar para você. As aves que são nômades normalmente são aquelas espécies que elas ficam mudando de região em busca de alimentos específicos. Eu posso dar como exemplo uma espécie que faz isso, a cigarra bambu. Ela vai procurar áreas que tenham frutificação de determinadas espécies de bambu, porque ela se alimenta daquilo. O pichoxó também é uma espécie que faz esse tipo de deslocamento, que não é uma migração, é um deslocamento para consumir determinados alimentos. Muitas saíras também se deslocam procurando determinadas fontes de alimento. A outra categoria, que seria a categoria dos vagantes, são aquelas que se deslocam, às vezes fazem deslocamentos muito extensos, porém elas não têm um padrão nesse deslocamento. Quer dizer, elas não têm data certa para se deslocar, não tem data certa de voltar e não tem como a gente monitorar esses deslocamentos. Elas se movimentam de uma maneira meio que aleatória. E tem aquelas que são migratórias mesmo. As migratórias são aquelas aves que viajam de um ponto para outro para finalidades específicas, finalidade de se reproduzir naquela outra localidade, e elas sempre fazem isso na mesma época do ano e também fazem todo ano. Quer dizer que é cíclico esse movimento, que é sazonal e que é ligado ao sítio reprodutivo. Essas são as variáveis que configuram uma espécie ser migratória, ser chamada, ser enquadrada no conceito de espécie migratória. Aí, gente, dentro das migratórias existem aquelas espécies que são parcialmente migratórias e aquelas que são totalmente migratórias. E isso não quer dizer que às vezes migra, às vezes não migra. Não. Parte daquela população ela vai sempre migrar, sempre viajar, e parte daquela população vai sempre ficar naquela localidade sem migrar. Muito louco. E quando acontece isso, normalmente as pessoas relatam: diminuiu a população de suiriri aqui, por exemplo, que é uma espécie parcialmente migratória, mas eles sempre estão por aqui. Agora, aqui na minha região, eles são totalmente migratórios. Toda a população de suiriri, ela migra daqui, não fica nenhum suiriri, tá? Então, que dizer se uma espécie é migratória ou não depende também da região. Às vezes uma espécie que é migratória para mim não vai ser migratória para você. E isso, por exemplo, acontece lá na região mais a norte de Minas Gerais. Eu tenho uma aluna, a Valéria Boldrin, que ela diz isso, que lá na região dela eles não migram, que sempre tem uma população lá, lá em Uberlândia. Joia? Então, muito, muito legal isso daí, né? Então, gente, essa questão do canto é bastante importante para vocês conseguirem identificar com mais segurança as espécies que aparecem aí na região de vocês. É o nosso atalho. Então, agora para fazer um grande apanhado de tudo que a gente estudou aqui sobre como ficar mais seguro em relação à identificação das aves, eu falei que a localidade é super importante, porque é o primeiro filtro, aquela grande peneira que a gente vai peneirar um monte de espécies que já não vai ter chance alguma de aparecer na nossa região. Depois a gente aplica o filtro também das que podem estar migrando. Então a gente remove ou inclui as espécies migratórias. Depois, gente, é super importante que a gente tenha uma ideia do que é raro e do que é comum na região. E para a gente ter essa ideia, a gente pode consultar
o eBird e também o Merlin. O Merlin já filtra as migratórias e também as mais prováveis para a região. Que mais, gente? O tipo de ambiente. Se vocês estiverem observando as aves numa região de mata, numa área de mata, vocês já podem excluir a presença de um monte de espécies de área aberta. Espécie de área aberta não vai estar dentro da mata e vice-versa. Você não vai encontrar espécies de mata numa área aberta ou numa cidade, numa área rural, ok? Então isso é muito, muito importante. O canto também é muito importante porque é o atalho da identificação de aves. E aqui uma dica que eu acabei não dando durante a explicação desse tema do canto é que vocês podem também ter uma boa ideia de quem é que está cantando utilizando o aplicativo BirdNet, também da Universidade de Cornell. Hoje falei de 3 ferramentas imprescindíveis para qualquer passarinheiro, que é o eBird, o Merlin, o BirdNet, e falei também de uma plataforma de ciência cidadã maravilhosa para vocês consultarem tudo que vocês quiserem saber sobre as aves, que é o Wikiaves, o nosso querido Wikiaves. E aí, por último, que vem, né, as características do passarinho, a silhueta, o jeitinho dele voar, o tipo de ninho que ele faz, as cores, as marcações de campo. E para marcação de campo também vale muito a pena vocês terem um livro guia. Um livro guia vai ajudar vocês bastante nessa questão aí para conseguir diferenciar espécies semelhantes, como eu dei o exemplo do João de Barro e do casaca de couro da lama. Joia? Bom, então, por onde começar a resolver toda essa bagunça? Bom, eu recomendo fortemente que vocês construam para a localidade onde vocês moram uma lista de espécies que podem aparecer ali, que eu chamo de lista base, porque é a lista que vocês vão se basear, que vocês vão estar sempre consultando e vão estar procurando ticar o que vocês já viram, o que vocês já observaram na região de vocês. E aí a minha dica é que vocês vão lá no Wikiaves e que vocês procurem a opção espécies por localidade. Aí vocês colocam o nome do município de vocês. Eu espero que ele retorne aí uma lista com cerca de 200 espécies. Tem alguns municípios, como Ubatuba, que tem mais de 500 espécies registradas. Bom, porque é um lugar que tem muita gente observando e que tem também muita mata preservada e tem uma grande variedade mesmo de espécies. Mas, gente, a grande maioria dos municípios isolados tem aí mais ou menos 200 espécies. E acho que é um número bem legal para vocês trabalharem. Agora, também vai ter aquele contrário. Como essa lista ela é construída por nós, pelos cidadãos cientistas, existem localidades que são pouquíssimo conhecidas, que poucas pessoas colocaram fotos no Wikiaves. Então, esses locais podem ser que tenham aí listas muito pequenas, com menos de 100 espécies, por exemplo. Aí, nesse caso, o que fazer? Como que vocês vão ter ideia de quais são as espécies que podem aparecer? Bom, aí também existe uma solução no próprio Wikiaves, que é fazer uma busca mais abrangente. Vocês podem fazer uma busca nos municípios vizinhos com uma quilometragem de raio. E isso daí vai já ajudar vocês muito a ter uma ideia muito boa do que vocês podem encontrar no exato município de vocês, porque é isso que importa, gente. Não adianta a gente querer abraçar o país todo e querer conhecer os passarinhos todos. Vocês têm que conhecer bem aqueles que estão aí pertinho de vocês, conhecer os cantos, conhecer as formas, conhecer as marcações de campo. Então, gente, essa é a minha dica, que vocês tenham essa lista. E, paralelamente, vocês também dão sempre uma consultada lá no Merlin, na opção espécies prováveis, para saber se aquela espécie ela pode estar realmente naquela região ou não, por conta de ser migratória ou não, ou também ter uma ideia mesmo de frequência, tá?
Outra forma também, gente, de vocês saberem a frequência, seria procurar saber se tem um hotspot, um ponto centralizador de listas que tenham assim uma quantidade, né, de listas lá para vocês consultarem qual que é a frequência dessas espécies aí da sua lista base. Aí, gente, já vai ajudar demais, gente, já vai ficar muito mais tranquilo para que vocês sintam-se seguros na hora de sugerir uma identificação de ave. E claro, né, gente, com essa lista em mãos, tem que dar uma estudadinha nos comportamentos, no tipo de alimentação, no jeitinho de voar, nas vocalizações. Bom, e se vocês quiserem uma ajuda nessa parte também, vocês têm a opção de conhecer ou fazer o curso Rotina Passarinheira, que é o curso que eu ministro para as minhas turmas. E eu vou abrir uma nova turma no mês que vem, gente, dia 17. Eu vou dar as aulinhas também, que eu sempre dou antes de abrir nova turma, e vai ser muito legal. Depois eu coloco o link aqui para vocês terem uma ideia e quiserem participar, vai ser uma honra para mim, tá bom? Eu ia falar um detalhe aqui, que a lista do Wikiaves, ela é excelente para vocês terem uma ideia do que realmente pode aparecer na região de vocês, mas ela é qualitativa. Ela mostra ali um exemplar de cada que pode ter, tem até umas quantidades de fotos muito maiores para umas, menores para outras, mas vocês vão perceber que muitas vezes algumas aves muito comuns, as pessoas nem tiram foto, né? Muitas vezes até o nosso pardal não é muito fotografado e espécies mais raras são muito fotografadas, e isso desvia totalmente esse conceito do que é mais comum e do que é mais raro. Por isso que aí as listas do eBird acabam sendo muito boas nesse sentido, para dar essa ideia de frequência, de raridade ou não, porque a gente, quando faz uma lista, tem que listar a quantidade de indivíduos que a gente está observando e também tem que colocar na lista todo mundo que a gente está observando, não só quem é menos frequente, mas todas as espécies sem distinção, sem preconceito, sem discriminação. Toda espécie tem que entrar para a lista, seja um pardal, seja uma pomba doméstica, seja uma choca barrada, seja um tangará, um tietê-sangue, né? Toda espécie tem o mesmo valor, o mesmo peso para uma lista, tá bom? É por isso que a gente pode confiar nesses dados. Então, turma, para fechar, primeira coisa que vocês têm que fazer é construir a sua lista base, a sua lista de possibilidades para a sua localidade, para o seu município. Espero que tenha aí umas cerca de 200 espécies. Procura então, depois que tiver a lista, o seu norte é a lista, procura saber o que é comum e o que é raro na sua região, porque como eu disse, o que pode ser comum para mim pode ser raro para você e vice-versa, tá? Não é toda espécie que é comum em todo canto, tá? Depois, procure saber o que é comum ou o que é possível de encontrar naquele determinado tipo de ambiente. Se é uma área urbana, vocês podem excluir as espécies estritamente de mata, tá? Ou se é uma mata, vocês vão excluir as espécies que são de campo ou então de cidade. E para fechar, conheçam e estudem os cantos das aves da região de vocês. A minha sugestão, estuda uma por dia e estuda aquela que você já conhece visualmente. E se você puder estudar olhando para a espécie, melhor ainda, porque aí a nossa capacidade de gravar a informação ela é maximizada, fica muito mais fácil da gente conseguir gravar, beleza? Então é isso, turminha. Espero que eu tenha conseguido passar aqui clareza sobre esses temas e tenha realmente conseguido ajudar vocês com essa tarefa tão
gostosa e tão nobre de identificar os nossos passarinhos, as nossas aves. O Zanata aqui está perguntando: qual a sua ave cantora favorita? Zanata aqui pergunta: olha, eu vou te dizer que as aves que eu mais gosto de ouvir o canto são os sabiás. O sabiá laranjeira, o sabiá de coleira, o sabiá barranco. Ah, eles têm cantos maravilhosos. Eu não me canso de ouvir o canto de um sabiá. Agora, se eu pudesse também dizer o canto de uma ave que eu aprecio demais, que eu gosto demais e que eu me emociono quando eu ouço, é o canto do falcão florestal chamado acauã. É maravilhoso o canto do acauã, gente. É assim, não sei, me dá um sentimento muito bom. Mas como o acauã eu não ouço todo dia, mas quando eu ouço, se eu ouvir o acauã daqui de casa, como já aconteceu, eu saio correndo disparada, vou ver onde é que ele tá. Vou ver se eu consigo ver ele com o binóculo. Eu sou assim, doida mesmo, gente. E eu quero mesmo que várias pessoas peguem essa doidice, que é muito bom ser doido assim. É, doidice da boa. Ah, você gosta do canário da terra? O canário da terra é muito da hora também, eu gosto bastante. Mas, sinceramente, sabiá pra mim é tudo de maravilhoso. Isso, exatamente. O acauã, ele é uma espécie que tem uma alimentação bastante específica. Ele ele tem mesmo na grande parte da dieta dele serpentes. Muito bem, você tá muito bom, hein? O clique das asas. O urutau vocalizando no meio da noite causa arrepio. É verdade, é verdade. E eu já tive essa experiência, sabia? Teve uma época que eu morei em Mariporã e lá era muito comum o urutau. Olha, era tão comum, menina, que o meu filho, pequenininho, ele imitava o canto do urutau e falava: Olha, mãe, o urutau tá cantando. Ele ficava no banheiro, aí ele fechava a porta e aí cantava, né? Imitava o canto. Depois ele vinha para mim, fala: Mãe, você ouviu que o urutau cantou? Eu falei: Eu ouvi, filho. Onde será que ele estava? Ele fazia: Não sei. Ele era muito pequenininho, ele tinha uns 3 aninhos. Muito bonitinho, mas ele conhecia. E imitava, viu? Olha, mas é muito bacana. Ah, muito bom. Estudando sempre, você tá certo. Tem que estudar mesmo. Muito bom. Grupo das Corujas. Tá certo. O Paulo aqui, o Paulo Renato tá falando: Eita, a Cauã, ouvi uns cantando essa semana. É verdade, eles estão super ativos. Eu ouvi Eu ouvi na semana do 7 de setembro, que lá em Carrancas tinha um casal, aparentemente um casal de Acauã cantando também. Muito legal, gente, muito legal. Show, né? Show. Ah, era uma gracinha ele imitando o Urutau. Aliás, gente, lá eu tenho saudade de passarinhar lá, porque principalmente as aves noturnas era muito, gente. Era bacurau, era urutau, era coruja. Nossa, é muito show. Eu vou voltar a passarinhar lá, vocês vão ver. Depois eu, depois eu compartilho com vocês. Então, show, gente. Vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês nessa noite? Se não, eu vou terminar por aqui, finalmente, né? Tô tentando fazer essa live desde de tarde, mas no final deu certo. Gostei muito, gente. Ah, o Biguá, fotografei ele, fiz até vídeo nesse fim de semana. Acho que não tá mais nos meus stories, mas foi bem legal. Ah, hoje eu também fiz um videozinho pequenininho da guaracava de barriga amarela, com um ninhozinho, gente. Mostra ela assim, se ajeitando no ninho, coisa mais fofa.
Eu estranhei o comportamento dela, tava passando em uma outra ponte aqui perto de casa, aí ela tava assim, comportamento meio agressivo. E, tipo, eu nem mexi com ela, eu só tava passando. Eu falei, gente, tá estranho isso. Eu fiquei observando, aí eu achei ela deitadinha no ninhozinho. Muito legal. Quando que eu vou pro litoral de São Paulo? Ixi, eu não sei, menina. Mas, olha, eu gosto muito de ir pro litoral. Um lugar que eu tô louca pra voltar, Ilha Bela. Ah, Ilha Bela é muito maravilhosa. Ela não é só bela, né? Ela é maravilhosa. Mas quando eu puder ir, aí é legal que a gente se encontra, né? Quem sabe? Isso é muito show. Oi, André de Paula, tudo bom? Eu tô terminando, tá? Mas vai ficar gravada. Ei, turminha, que bom, cara, que bom. Gosto quando a live é assim, é fluida, vocês conversam comigo, eu respondo as dúvidas de vocês e aí dá tudo certo. Aí eu não me sinto assim tão sozinha falando com uma câmera, que eu não tô falando com uma câmera, né? Tô falando com vocês. Oi, Sérgio, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Tem que ir, eu também tenho que ir, gente. Agradeço demais pela presença e também pela participação de todos e de cada um de vocês e até a próxima. Beijinho, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.